Olá, como é que você está? Eu sou Jeremias Gomes, esse é o Alesc Conecta e hoje a gente vai falar de educação financeira, principalmente para crianças e adolescentes. Mas se você já é adulto ou não tem filhos, não tem problema, fica com a gente porque você vai aprender muito no programa de hoje, porque a gente vai falar sobre a psicologia da educação financeira. Eu vou conversar com a Ana Pregadier e olha só, a Ana tem formação em administração, passou 14 anos no mercado bancário e, enfim, tem vários MBAs em psicologia, ao longo do programa a gente vai falando, né? E eu acho que você é uma desbravadora, viu, Ana? Por isso que eu te convidei para falar desse tema. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Jeremias. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos falar de educação financeira, de formação de hábitos, ainda mais nesse momento agora, né? Que a gente está passando por uma mudança completa de vida, né? Pois é, né? Vocês viram o sotaque dela? Aí vocês estão percebendo que ela é gaúcha, né? E eu brincava com ela assim que eu já fui lá em Porto Alegre e aí vocês cobram em pila, né? Não cobram em reais, né? Tudo em pila. É em pila. É incrível como esse nosso Brasil é gigantesco, né? E quase tem moeda própria, né? Não muda o papel, não muda como se chama, né? Dependendo se é no sul, no norte, muda tudo. Mas um pila vale R$1, vale, né? Um pila vale R$1, sim. O câmbio está equiparado. Está equiparado. Então já começamos a nossa educação financeira. Antes de falar um pouco sobre isso, eu queria que você resumisse um pouquinho a sua história, porque você foi passando por experiências financeiras em banco, aí você resolveu fazer psicologia, administração, e tudo isso você canalizou para molecada, e isso, eu falo molecada, mas assim, a meninada de uma forma geral, e tudo isso começou lá na ACM, né, que é a Associação Cristã de Moços, é isso mesmo? Exato, Jeremias. Então, na verdade, assim, se a gente pegar aí o histórico, isso vem da onde? Quando eu era adolescente, eu fui monitora de acampamento, sabe assim, aqueles que levam as criançadas, a molecada para os acampamentos e tal, e faz atividade. Eu era monitora de acampamento pela CM, né, o IMCA. E pela CM, eu fazia esses acampamentos e o que eu percebia? Que quando as crianças voltavam dos acampamentos, os pais vinham depois conversar comigo e diziam assim, nossa, o fulaninho mudou em casa, a fulaninha está ajudando, agora eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. E as crianças mudavam os seus hábitos. Obviamente, eu não sabia por que mudavam, eu só sabia que funcionava, que eles iam e quando voltavam diferentes, né? Com isso, o tempo foi passando, depois eu fiz faculdade, fiz administração, entrei no mercado bancário, fui 14 anos no mercado bancário, né? E durante esse período, os últimos 6 anos que eu estava no mercado bancário, eu trabalhava na área de educação financeira, dando palestras e cursos de educação financeira para as empresas, clientes do banco, enfim, para as indústrias e empresas que tinham conta com o banco, né, para os funcionários dessas empresas. E durante esse tempo, eu já segui depois fazendo MBAs, especializações, etc. Né? E o que eu comecei a estudar? Eu tentei começar a buscar por que naquela época, quando eu era adolescente, as crianças passavam pela experiência do acampamento e quando voltava, elas mudavam seus hábitos. Mas vocês falavam de dinheiro no acampamento, de finanças, de educação? Não, a gente falava de educação, sim. Se for pensar agora, que tem uma coisa muito interessante, o conceito de finanças, né? Lá do latim, da etimologia da palavra, finanças quer dizer solução amigável para uma situação ou contenda. Na realidade, não quer dizer dinheiro, quer dizer solução amigável. Claro que com o escambo, imagina, você tinha vaquinhas, eu tinha bananas, imagina trocar isso no escambo como era difícil, né? Com o passar do tempo e o uso do dinheiro, o dinheiro se tornou a solução amigável para resolver as coisas, né? Era muito mais fácil. Amigável e às vezes desamigável, né? Que diga as separações e os divórcios. Mas isso é outro assunto. Nossa, esse é um outro. Agora você imagina, Jeremias, se a gente tivesse que fazer uma separação, um divórcio, e não tivesse um dinheiro para quantificar as coisas, tivesse que separar por itens. Aí é verdade. Ia ser bem mais complicado. Mas a gente chega lá, eu quero saber o seguinte. Sim, eu queria saber o seguinte, a partir de que idade a gente tem que começar a conversar com as crianças sobre dinheiro, sobre educação financeira? Então, desde sempre.
desde sempre. Às vezes se pensa assim, a educação financeira tem que começar em tal idade ou tal idade, só que não. Como a gente fala, e finanças é a solução amigável, ela vem antes do dinheiro. Ela vem em como resolver as coisas bem. Se a gente sabe como gerir o tempo, gerir os recursos, gerir as relações, inclusive, interpessoais, tanto da criança quanto do adulto, tanto faz. Se a gente sabe lidar com isso de uma forma coerente e funcional, naturalmente, lidar com o dinheiro também segue um padrão coerente e funcional. Então, por exemplo, está grávida, está com o neném na barriga. O neném mesmo da barriga, ele já vai percebendo e sentindo o que é o natural, o normal daquela família. E isso ele vai, de forma tácita, ficando dentro dele aqueles padrões do que é normal. Então, por exemplo, uma família que senta à mesa, bota as contas ali, dá uma olhada, conversa, podemos gastar aqui, não podemos, o que a gente pode fazer? Mas ele tem 6 meses de idade, tem 1 aninho. Não entende. Não entende conscientemente, não consegue desenvolver a fala para explicar, mas aquele padrão comportamental de finanças saudáveis, de uma educação financeira funcional, já está sendo incutido na criança desde antes dela conseguir se articular. Um exemplo disso, que não é de finanças, mas que é a mesma coisa, é, por exemplo, tenta entrar num carro e andar de carro sem cinto de segurança com uma criança hoje. É impossível. Ela te manda colocar o cinto. Ela vai pegando o hábito e vai pegando o jeito, né? Agora, Ana, você começou falando... Você começou falando que finanças, lá na sua origem, até etimológica, é uma solução amigável, né? Sim. Até do tempo onde a gente trocava as coisas, não existia dinheiro. Ao mesmo tempo, você estava falando, eu fico pensando, é amigável, mas pode ser uma fonte de briga e de discussão enorme também. Por que a gente tem essa dificuldade de falar de dinheiro? Por exemplo, eu entrevistei um advogado, ele falou, olha, é tão importante as pessoas fazerem um planejamento patrimonial, e assim, a pessoa vai morrer, sua mãe vai morrer, sua avó vai morrer, ela vai deixar bens. Faz um planejamento, abre uma empresa, põe a casa junto com a empresa, divide antes, vocês evitam. Mas quando a gente vai falar isso, a pessoa fala assim, a avó vai morrer, o pai vai morrer, né? Por que você quer tratar disso? Você está de olho? Então a gente tem dificuldade, né? Imagina os pais também, não sei. Às vezes o marido e a mulher não conversam. Como é que vai falar para o filho de finanças? Como é que a gente quebra isso com os hábitos? Aí é que tá. O grande ponto é que não pode ser um mito, um tabu, falar de dinheiro e falar de soluções amigáveis. Não é amigável quando a gente não chega a uma solução, ou quando tenta fazer uma solução que não é amigável, que não é boa para os dois lados, né? Então, por exemplo, isso não pode ser um mito, um tabu. As pessoas têm que falar abertamente, da mesma forma que hoje se fala, por exemplo, de uma forma muito mais aberta, vamos supor, da mulher trabalhando fora no mercado de trabalho, isso há 100 anos atrás não era falado dessa forma. Então, é uma mudança cultural e, na realidade, uma carga emocional e cultural que vem em cima do tema dinheiro, que vem em cima do tema recursos, que faz com que as pessoas não queiram falar ou achem, por exemplo, que é feio ganhar dinheiro ou que é feio gastar. Em educação financeira é muito engraçado isso. Quando eu vou fazer os cursos ou coisa assim, o pessoal diz assim, não, lá vem ela, vai me dizer que eu não posso gastar. Não, bem pelo contrário, educação financeira é para que a gente possa gastar. Para que a gente possa gastar mais e melhor. É bem o contrário, não é para não gastar. É para poder gastar bem, é para poder ter tranquilidade, né? Entendi. Agora, eu queria que você falasse do seu método lúdico vivencial de formação de hábitos. Mas antes, eu vou contar uma breve historinha. Quando eu era bem criança, eu estava 5 anos, eu falei para você, né? Eu limpava a cama, o quarto do meu irmão mais velho, e ele me dava umas moedas. Só que depois ele ia para a balada e rapava as minhas moedas e eu fiquei muito frustrado, né? Como é que no médico, como é que é o seu método? É método lúdico vivencial de formação de hábitos.
A gente podia mudar isso aí. Podia. Então, Jeremias, assim, ó, de uma forma geral, em linhas gerais, o que o método trabalha? A partir de uma situação, né? A formação de hábitos, ela ocorre de duas formas. Uma é esforço repetitivo consciente, ou seja, você vai, faz, repete, até que aquele traçado mnésico, aquele caminho neuronal se reforça, e nem academia, sabe? Se reforça e o outro antigo atrofia por desuso. Essa é uma forma, né? A outra forma de formar um hábito é com impacto decisional emocional. Normalmente, esses impactos acontecem nas primeiras experiências. Por exemplo, você pode ver que tem muita gente que, às vezes, quando tem o primeiro filho, diz: nossa, minha vida mudou depois que eu tive meu primeiro filho. Por quê? Porque ter este primeiro filho é um impacto decisional, ou seja, tem que se decidir como resolver as coisas, mesmo que essa decisão seja inconsciente, mas tem que se decidir, e tem um impacto emocional muito grande. Então, não é que as pessoas mudam depois que tem um filho, ou depois que tem o primeiro neto, ou quando se forma a primeira vez, ou quando casa, né? Ou quando separa. Claro que é a primeira vez, né, Jeremias? A segunda, a terceira, a quarta vem na O terceiro, quarto filho, a gente caminho. já trata diferente. Né? O primeiro é complicado. Mas é que, assim, ó, na realidade, não é uma questão de mais ou menos amor. O amor é incondicional. É que, assim, ó, é que nem uma trilha, uma picada no meio do mato, sabe? Um mato fechado, você pega um facão e abre a primeira trilha. Depois que abre a primeira trilha... Você usa o hábito do decisional emocional? Esse é o seu método? Ou é o método do esforço? Você falou desse jeito. O do esforço funciona, é importante, só que ele, às vezes, tem coisas que a gente realmente se esforça muito, faz muito, tenta, e não é falta de vontade, nem falta de empenho, mas a gente tenta fazer e não consegue. Pode ver, às vezes, pessoas que querem começar uma academia, uma dieta, ou mudar a questão alimentar. Tenta realmente, não é porque não quer. Tenta, mas não consegue. Por quê? Porque o caminho neuronal, esse caminho, a trilha no meio do mato que foi aberta um dia, ela foi aberta com tal força, com tal impacto decisional e emocional, que mesmo a repetição não consegue eliminar, tirar essa trilha, que já é muito forte. Então, e como é que a gente traz isso para o aspecto financeiro? Assim? Para o aspecto financeiro. Vamos lá. Dentro do método, a questão é criar uma situação de impacto decisional e emocional que nos possibilite, ou desestruturar o método, criando essa situação, que possibilite a mudança. Vou te dar um exemplo que muitas pessoas fazem, só que nem se dão conta que é isso. Por exemplo, quem gasta muito com cartão de crédito, às vezes, diz o seguinte: não, eu só consegui me coordenar com o cartão de crédito quando eu cortei o meu cartão de crédito. Claro que você conseguiu se coordenar depois que cortou, você não tem mais o cartão. Então, é óbvio que vai conseguir não gastar, porque não existe mais o cartão que é a condição de existência desse hábito. Então, essa é uma forma de criar um impacto decisional e emocional, eliminando a condição de existência do hábito. Por isso que, às vezes, pessoas que têm um grande objetivo, que seja seu filho entrar na faculdade, que seja abrir sua empresa, um sonho, uma viagem, um negócio, um casamento, que tem um objetivo, conseguem começar a se organizar financeiramente. Por quê? Porque esse impacto emocional que o objetivo vai criar faz diferença. E, obviamente... E como é que a gente ensina isso para a criança? Ana, a primeira parte do programa já passou 15 minutos, eu estou adorando, mas assim, eu tenho 15 perguntas, então a gente vai fazer quase um ping-pong para a gente passar por todas elas. A primeira questão é a seguinte, a gente está vivendo a pandemia, né? Que tem influenciado a vida financeira da gente, adulto, demais. Tem gente que tem dinheiro, mas não consegue gastar, e tem gente que, claro, muita gente desempregada, e também tem que tratar disso. Eu queria saber do impacto disso na vida das crianças e dos jovens e qual é a orientação para essas famílias. Bom, a pandemia
primeiro de tudo, é uma primeira experiência para provavelmente a maioria de nós. A maioria de nós nunca viveu um momento de isolamento que nem esse. Portanto, é um momento de impacto decisional emocional. Portanto, qualquer coisa ou qualquer nova ação que a gente fizer nesse momento, a tendência é que ela crie um traçado mnésico dentro do cérebro e isso fique arraigado como hábito. Portanto, a dica é muito, muito, muito cuidado com absolutamente tudo que a gente comece a fazer ou deixe de fazer neste momento. Porque este é um momento que a condição que estamos vivendo propicia essa criação dos traçados mnésicos, tanto para o adulto quanto para a criança. Portanto, faça brincadeiras com a criança, faça coisas educativas, abra um diálogo, converse com as crianças. Se você não tem muita habilidade, deixa que ela converse, ela vai te perguntar. Mas muito cuidado a tudo que a gente for fazer, porque tudo que a gente fizer neste momento, o ambiente é propício para a criação desses novos traçados mnésicos, desse novo caminho neuronal, que vão ser gatilhos para novos hábitos. Entendi. Então, esse novo caminho neuronal, ele se dá até que idade, principalmente? Em todas as idades. Qual é a principal diferença entre a criança e o adulto? Por exemplo, a criança, ela viveu poucas experiências, então mais coisas impactam ela. Se eu chegar para uma criança de 5 anos e disser, nossa, como você está bonita de preto, ela vai ter 50 anos de idade e vai usar preto. Ou se eu disser, nossa, você fica horrível de preto, é capaz da criatura ter 50 anos de idade e não querer usar preto nunca. A diferença é que se você chegar para mim agora, Jeremias, e disser assim, nossa, Ana, você está muito feia de preto, e eu vou dizer, Jeremias, eu não sou nem aí, você não paga minhas contas. Né? Então, não impacta mais. A diferença é que nós, adultos, já vivemos muita coisa. Por isso, Jeremias, que este momento é tão importante. Porque ele está nos dando a oportunidade de viver uma primeira experiência, coisa que é muito raro para nós, que já temos uma estrada na vida. A gente já viveu muita coisa. Então, é raro ter primeira experiência. Ana, eu sempre preciso de um livro aqui do Viktor Frankl, que ele falava de uma experiência que ele teve durante a Segunda Guerra nos campos de concentração. E eu faço uma alusão a isso porque naquela situação ele entrevistou pessoas e ele verificou que as pessoas que estavam ali no campo de concentração, eles, como hoje, eles não sabiam quando ia terminar a guerra. Podia ser daqui 6 meses ou daqui 2 anos. E é como a pandemia, a gente não sabe, pode ser que daqui 1 mês ou daqui 1 ano, 2 anos. Só que ele percebeu que as pessoas que tinham um sonho, falavam assim para ele assim, olha, quando eu sair daqui eu vou voltar a ser professor. Quando eu sair daqui, eu quero ter filhos. Essas pessoas conseguiam ter uma saúde mental melhor, conseguiam planejar e conseguiam sair. E outros morreram mais cedo, porque eles falaram, não tem saída. Esse momento que a gente vive, em relação a gente está falando de finanças, como fazer isso no dia a dia com as crianças, né? Olha, filha, agora não dá, mas você tem um sonho, isso é delimitado para cada idade? Fala um pouco, por favor. Vamos lá, com todas as idades. Em todas as idades a gente tem sonhos, e trabalhar o sonho das crianças, mesmo que as bem pequenas, isso ajuda a construir uma lógica de planejamento financeiro dentro da mente delas. Ou seja, construir o caminho neuronal de planejamento financeiro, mesmo que você não esteja falando de dinheiro. Por exemplo, você pode chegar... Eu fiz essa semana, numa das minhas lives, uma atividade que era amarelinha, tá? Você desenha uma amarelinha, a criança vai... No número 1, ela vai dizer o que ela quer realizar até os 10 anos de idade. No 2 até os 20, e assim ela vai fazer até os 100 anos. De repente, aquela criança vai dizer que com 100 anos ela quer ser um mago igual o Dumbledore do Harry Potter. Pode ser, né? Na imaginação dela, ela quer isso. E a questão é, beleza, você quer ser um mago que nem o do Harry Potter? O que você tem que fazer para virar um mago que nem o do Harry Potter? Eu tenho que estudar isso. Então vamos fazer um planejamento. Vamos ver o que você tem que fazer para virar um mago. Você tem que estudar isso, tem que aprender aquilo. Ou seja, a gente não está falando de dinheiro. Só que o caminho neuronal, o gatilho do planejamento é o mesmo. Então, desenvolver esse gatilho na criança, essa forma de lógica de planejamento, depois, para o dinheiro, ela vai ocorrer normalmente. O problema é que a gente não aprende isso de outras formas, nem com dinheiro, nem sem dinheiro. A gente não aprende isso quando é criança. E daí, quando vira adulto, a gente fica perdido, não consegue fazer um planejamento, não sabe como se organizar, porque a gente não pensou como eu ia planejar para virar o mago do Harry Potter quando eu tivesse 100 anos, entendeu?
Mesmo Entendi, que tenha um entendi. Ô, Ana, custo, vale. a gente está conversando com a Ana Pregadier, ela é educadora financeira, em especial para crianças e adolescentes. E eu queria que você deixasse dicas aí de livros. Eu sei que você também tem livros, tem jogos, né? Quem tiver interesse, coloca ela aí no Google e você vai ser direcionado para o que ela tem. Mas, assim, o que a gente fala para os pais, assim, para esse momento? Mas também equilibrado, a criançada já está estudando online, né? Também não ficar estressado. Mas Sim, tem jogos, tem games, tem livros. tem. Bom, se vocês quiserem, pessoal, procurem aí Ana Pregardier pelo Google, vocês vão ver vários livros, tem um monte de coisa. Mas uma sugestão que eu dou, eu tenho feito todos os dias, todo santo dia, eu faço uma live do Finanças é Coisa de Criança online. Todos os dias, a cada dia, eu trago uma brincadeira, ou livro, ou game, mas enfim, mas uma atividade para que os pais possam fazer com seus filhos em casa, de educação financeira. Então, por exemplo, ontem eu fiz a da amarelinha e o que trabalha planejamento financeiro. Esses dias eu fiz uma que era de buscar e procurar coisas que trabalha planejamento estratégico e análise de cenário. Para crianças de a partir de 3 anos. Ah, mas como é que tu vai falar de análise de cenário para 3 anos? Tu não vai falar de análise de cenário, tu vai desenvolver o caminho lógico que prepara para esse tipo de análise. Então, uma das dicas que eu posso ajudar vocês que estão nos assistindo aqui eu tenho feito essas lives, não tem propaganda, são totalmente gratuitas, realmente todos os materiais não tem propaganda nenhuma, é tudo download gratuito, tá, gente? Não precisa pagar nada. É para realmente ajudar vocês, pais que estão em casa, full time, com as crianças já aí há 60, 70, 80 dias, e não é fácil. Não é fácil estar com Ô, as Ana, crianças em casa. e eu busquei essa entrevista justamente porque você é uma das poucas pessoas, assim, não tem muita gente que fala sobre educação financeira infantil no Brasil. Eu queria, para encerrar, a gente tem só mais 3 minutos, mas é para falar de recompensa, né? Porque eu entendi o que você falou. Você tem formação em psicologia, tem um histórico Sim, de educação financeira e administrativa, então eu acho que eu entendi o cerne da questão. Quando o pai ou o tio, como eu, que tenta falar com os sobrinhos de uma forma a tentar impor uma educação financeira, com a cabeça de adulto é mais difícil, né? Então, assim, você tem que criar sim. caminhos para que eles nem percebam que aquilo é uma educação financeira, né? Aliás, só para fechar, né? Eu falo para vocês rápido e fico devagando, mas é o seguinte: dizem que uma pergunta bem construída ela já é mais importante do que a resposta. Então, a gente para construir um cenário é difícil, né? Sem que aquele filho perceba que ele está sendo educado, né? Porque Exato. se a gente tenta impor, é difícil. Às vezes Não, não vai. um adolescente fala, um livro legal. Aí ele pega e fala, é um livro legal. Se o pai tenta impor, ele já não quer, né? Fala um pouquinho aí Sim, e principalmente da recompensa, que eu quero saber, porque a gente quer recompensar os filhos, os sobrinhos de alguma forma, sim. mas parece que eles ficam viciados, né? Só vão fazer aquilo que tem Ficam, uma recompensa, né? ficam. A questão da recompensa, e aí entra a mesada também. Sim, a mesada é uma ferramenta, não é a única e nem a primeira. Então, a recompensa, ela é importante, sim, é importante, mas ela não pode ser o motivador para o aprendizado ou para a criança fazer arrumar casa, ou ajudar em alguma coisa, ou ajudar o maninho ou maninha. Porque se a recompensa for a única motivação ou a principal motivação dela, a gente está reforçando caminhos neuronais, onde a gente está criando uma pessoa, não me entenda mal, mas quase mercenária, entendeu? Que ela só faz se recebe em troca. Então a gente tem que ter muito cuidado. A recompensa é importante, mas a criança e o jovem, ele tem que perceber e querer aquilo também. Ele não pode querer só por causa da recompensa. Por exemplo, um livro legal. Um livro legal, se você comprou, você pode pegar e deixar ele no lugar onde aquele jovem vai olhar. Mas não indica, não fala. Pega o livro e larga ali em cima. Eles vão pegar, porque eles são curiosos. E se ele começar a ler ou olhar o negócio, ou pega uma anotação sua e bota ali no livro, um post-it no livro e deixa ali, sabe? Para você ver tal coisa. Ele vai ser curioso e vai ver. E isso vai impulsionar ele a ir atrás daquele livro, a ir atrás daquele conhecimento, a buscar aquela nova situação.
A recompensa pode ser também, de repente, ele planejar algo que ele queira para o futuro, um sonho, uma compra, alguma coisa. Um exemplo bem rápido disso. Você quer comprar um tênis novo, sei lá, um videogame, tal coisa X. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Tá aqui as contas da casa, tá aqui nossas últimas 3 contas de luz, tá aqui as últimas 3 contas de telefone, de água, aqui estão as contas da casa. Dá um jeito de economizar aqui nas contas da casa, e o que você conseguir economizar nas contas da casa da média dos últimos 3 meses, a gente racha. Metade para você, não pode dar tudo para ele, tá, Jeremias? Tipo, economia. Eu conheço uma família que fez isso, ele comprou tudo, ele falou, você vai fazer a compra do mês, ele comprou tudo em goiabada, em chocolate, aí eu falei, cadê o arroz, cadê o feijão? Mas assim, tem que ter acompanhamento, né? Tem que ter acompanhamento. Por exemplo, né? Nisso aí, vamos pôr uma conta de luz, se era 100, e eles conseguiram baixar para 80, cuidando das coisas que ficaram ligadas, desses 20 que foi a economia, 10 vai para o jovem, para a criança, e 10 fica para os pais. Não pode dar toda a economia para a criança. Por quê? Porque não é justo, senão não é economia para casa. Então, essa economia tem que ser arrastada. Porque se você só passa por ele, não faz sentido. Entendeu? Entendi, sim. Você que nos acompanha aqui no Alesp Connect, a gente está falando com a Ana Pregadier, ela é educadora financeira, ela tem MBA em psicologia, tem 15 anos de prática bancária, e um dia ela resolveu juntar todo esse conhecimento e passar para adolescentes e crianças. Eu estou entendendo, Ana, que a gente tem boa vontade de tentar ensinar os sobrinhos, as crianças, mas precisa de um certo método, de uma metodologia. Né? Então eu vou deixar você com as suas palavras finais. Eu acho assim, a maioria das famílias, eu não sei, né? Mas geralmente não senta na mesa para conversar e tem um momento certo, é no dia 10 quando recebe o pagamento, sentar, vamos botar as finanças ali, começar a explicar, né? Porque as famílias, os pais também vão aprendendo nesse processo, né? Então eu queria deixar você aí com as suas considerações finais, falar um pouco aí dessas atividades todas que você faz, que é um universo de coisas, de live, livro e tudo mais, mas arremata aí para a gente com a metodologia que a gente pode iniciar, buscar livros, dar dicas. Sim. Bom, primeira coisa para os pais, para as famílias, comecem com o simples, comecem com o básico, seja fazendo a lista de supermercado em conjunto. Não precisa fazer uma planilha de planejamento financeiro estratégico para os próximos 10 anos, não. Comecem fazendo a lista de compras juntos. Vão até a cozinha, olha o que precisa, conversa com os filhos. Tá, mas precisa comprar leite ou não precisa comprar leite? Precisa comprar arroz ou não precisa comprar arroz? 1 quilo é suficiente ou não é suficiente? Conversem. Isso já é planejamento e já vai refletir diretamente na educação financeira e também na nossa redução de custos, porque vão ser gastos planejados, coerentes com o que a gente precisa. Primeira coisa é isso, né? As crianças e os jovens aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala e diz para eles fazerem. Portanto, fazer as coisas, ou ler um livro, ou pegar e fazer a lista, ou conversar sobre um assunto, isso já vai começar a ensinar eles. Depois, passo a passo, a gente vai falando de coisas mais complexas. Por exemplo, não adianta pegar um jovem de 14, 15, 16 anos e querer sair falando de mercado financeiro, criptomoedas e bolsa de valores. Cara, ele não tem nem noção de como ele se organiza. Tem que começar do antes. Porque é que nem uma construção. Primeiro a base e daí vai indo para os andares seguintes. E como dica geral é essa, comecem pelo simples, não tenham medo. Mas eu não sei. Bom, mas todo mundo faz compra de mercado, todo mundo tem que pagar conta. Não tenham vergonha de abrir as finanças para os seus filhos, porque quando a gente é sincero com eles, a gente quer tanto sinceridade deles, a gente quer tanto a verdade deles, e às vezes a gente não é transparente com eles. Então, ser transparente com seus filhos ou com as crianças, ou com os jovens, é um caminho incrível, porque eles entendendo de onde vem o dinheiro, quanto tem, e se ele dá ou não dá para pagar as contas, eles vão ajudar, porque às vezes não dá para pagar as contas. Então, eles vão ajudar, porque eles são muito mais compreensivos do que a gente imagina. E quem quiser atividades, brincadeiras, quiser ideias
para trabalhar tanto com os jovens quanto com as crianças, deixa aí, me adiciona lá no Instagram, no @AnaPregardier, que todo dia tem live, gente. Todo santo dia tem live, todo dia tem uma brincadeira ou atividade diferente. Teve uma, Jeremias, que foi sexta-feira passada. Eu fiz ela para as crianças, tipo 9, 10 anos. Teve um casal que fez num churrasco que eles fizeram com a irmã e com a cunhada e não sei quem, tal. Foram até as 4h30 da manhã jogando o joguinho de educação financeira. Só em adulto, não tomando pode, vinho. gente, não sigam essas dicas. Tomando vinho e jogando o joguinho. Maravilha. Mas assim, ó, pode ser. Ana, eu tenho que acabar porque o nosso tempo acabou, né? Mas a gente fica para a próxima aí, ó. Tem muita coisa para falar, o pessoal te busca aí. E a nossa intenção aqui no Alesp Conecta é isso, conectar gente da sociedade que está fazendo coisas nesse momento de pandemia, coisas construtivas, educativas, como o que você faz. E hoje a gente pode aproveitar esse universo que é digital, online, para a gente se comunicar. Muito obrigado, até a próxima. Só seus agradecimentos finais e a gente já fecha. Obrigada, então é obrigada. Isso. Então é isso. Você que nos acompanhou, até a próxima edição. Alesp Conecta ficou por aqui. Até o próximo programa.